O Sampaoli, cara, ele é um cara que, infelizmente, quando ele veio pro Flamengo, até acreditei que poderia ser o início de um trabalho, que fosse, de repente, um ano bacana. Só que eu acho assim, ele cai diante da própria soberba, ele cai diante do próprio, sabe, de um ego, de um cara que talvez se ache acima de, cara, eu sou o pica das galáxias, e não é, porque, tipo assim, quando ele solta uma frase dessa, vocês não souberam me aproveitar. Tá, mas da parte dele, cara, ele teve humildade, da parte dele, ele soube aproveitar as características dos jogadores. Ele falou também. Mas tipo assim, cara, aí eu te falo assim, não tô querendo amenizar a responsabilidade dos jogadores, porque eu acho assim, cara, a gente vai chegar ali, tem uma pauta e tal, eu acho que, cara, a responsabilidade, ela é ampla, ela é de todos, cara. Sim, com certeza. É da diretoria, jogador, técnico, só que, cara, como é que se aproveita o melhor de uma pessoa, o melhor de um técnico, cara, de um técnico que ele não tem esse lado, se ele não dá nem essa brecha de dialogar, conversar, de ter os jogadores com ele, cara, de um cara que ele precisa ter um interlocutor, ele precisa ter alguém que se coloca à frente dele para poder interagir com o grupo. Então, como é que o grupo aproveita isso também? Como é que o grupo aproveita o que ele tem de melhor? Ele não deu o que ele tem de melhor pro elenco. Minha opinião. Então, se a gente voltar, talvez, 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando o Vidal sai do Flamengo, e a primeira entrevista dele no Atlético Paranaense, verdade. E aí ele fala, o Sampaoli é um perdedor, não sabe aproveitar os jogadores que tem. Essa foi a fala do Vidal. Foi. Ele não sabe aproveitar os jogadores que tem. O último clube dele da fora colocaram a mesma coisa. Os jogadores falaram a mesma coisa, cara. Foi o pior treinador com que já trabalharam. O presidente do... Qual era o time que ele tava lá? Não, foi o Sevilha, que depois foi o campeão. O último clube que ele jogou. Então, Sevilha. Foi o mesmo sentimento, a mesma frase utilizada pelos jogadores e pela diretoria do clube. Então, eu coloquei a gente conversando lá, né, no interno, né? Sim, no nosso grupo. A gente critica muito os jogadores. Paulo Souza teve uma fase ali que a torcida cobrou dos jogadores e botou a hashtag fechado com o Paulo Souza. Aí depois viu que não era aquilo, todo mundo criticando o Paulo Souza. E aí troca técnico, vai trocando técnico, e todo mundo sempre fala, não tem que trocar mais técnico, tem que trocar o elenco, tem que trocar os jogadores. E aí eu fui na contramão disso, né, da gente falando ali. Cara, eu sempre vejo os jogadores do Flamengo, ele buscando, às vezes o jogador tá murriando, às vezes tá aquilo, escolhe jogo, e que não sei o quê. Cara, são pagos, muito bem pagos para estar ali representando, né? Eles não estão só sendo responsáveis com dinheiro, com a diretoria, com a instituição, mas eles estão representando milhões de pessoas, né? Paixão, emoção, tudo ali que leva em consideração. Só que quando você tem um piloto dirigindo numa rua de buraco, todo mundo balança dentro do ônibus, dentro do carro. E aí, quando eu vejo um comandante ruim, os jogadores, por mais que eles queiram, cara, eu não consigo ver de 2019 pra cá que o Flamengo que o Flamengo contratou uma fase ruim do Bruno Henrique. Não consigo ver, não tem fase ruim do Bruno Henrique. Pô, fase ruim, a Arrascaeta se machucou. Até o Arrascaeta também não tem. O Gabigol foi ter agora esse ano. Desde 2019, foi ter agora. Mas por quê? Gabigol sempre perdeu muito gol, mas a bola sempre chegou. Você pega hoje o Flamengo, finaliza 5, 6 vezes num jogo, 8 vezes num jogo. Quase não cria, né? Quase não cria, a bola não chega. E aí todo mundo coloca, Gabigol não merece, Gabigol pra fazer um gol ele perdia 3, 4. Isso sempre foi assim.